faz uma análise de elementos finitos? Antes de mais nada, o que é uma análise FEA, uma análise de elementos finitos? É uma análise que é feita por um software computacional que tem o objetivo de fazer, durante o projeto, a fase de projeto, identificar possíveis problemas para que você tenha uma redução no tempo de processo, para que você consiga fazer simulações antes da fabricação da primeira peça, do protótipo, reduzindo o tempo de fabricação e verificando se aquele projeto que você fez no computador vai realmente atender às especificações do que você necessita, do seu cliente, da sua empresa, se você é uma empresa de projetos, até atender às especificações de mercado no que diz respeito à durabilidade, resistência mecânica. Então, a análise FEA, a análise de elementos finitos, tem esse objetivo, né? Uma coisa interessante da análise é que ela vai te dar alguns resultados, e a partir desses resultados, o SolidWorks em si consegue lhe aplicar algumas sugestões, caso o resultado que você obteve na análise não seja o esperado que você precisa, ou necessário. No passado, isso era feito de uma forma, como? De uma forma mecânica, né? Quando eu iniciei nessa área, né, minha carreira profissional, as empresas, principalmente as grandes empresas, tinham a parte de análise através de protótipos físicos. Isso gerava um custo muito alto, muito dispendioso e muito tempo, porque cada vez que você destruía um protótipo para fazer uma análise, você jogava fora todo um período de trabalho de construção, né? Então, começou a existir essas análises, né? As empresas começaram a criar laboratórios de testes virtuais, com o advento da computação gráfica, e hoje ele está bem avançado. O SolidWorks, ele tem várias análises. Ele tem a análise de elementos finitos, lineares e não lineares. Luciano, deixa eu aproveitar o à parte aqui de fazer uma pergunta. Você está falando dessas análises de elementos finitos, lineares e não lineares, e aí eu vou te perguntar qual é a diferença entre esses tipos de análise. Bom, primeiro, o SolidWorks faz esses três tipos de análise. A linear, a FEA, análise de elementos finitos, análise CFD, que a gente vai falar mais para frente, daqui a pouquinho, e o Plastics, que é a simulação de produtos plásticos. Análise linear, análise de elementos finitos linear, é a análise onde não existe uma característica de mudança de situação com o decorrer do tempo. Um exemplo, eu projeto uma bancada e quero saber qual a carga máxima que aquela bancada suporta. Então, eu vou aplicando a cargas específicas, mas a partir do momento que eu coloquei a carga em cima da bancada, não muda aquela situação. Ou ela aguenta, ou ela não aguenta. Então, não tem uma... Agora, quando uma análise não linear, é uma análise que ela tem uma variação de situação com o decorrer do tempo. Um exemplo bem simples de uma análise não linear, que é uma análise até bem legal de se fazer, que a gente pode fazer mais para frente, nós podemos fazer mais para frente, é assim: imagine uma pá carregadeira, uma retroescavadeira. Ela vai carregar um caminhão com areia, com pedra, com o que quer que seja. Nesse processo de carregamento, existem algumas situações com o decorrer do tempo. Primeiro, a pá está no chão e ela vai raspar e carregar o material. Num segundo momento, ela vai estar suspensa, então entra um outro fator aí, que além de ser a suspensão da carga, temos a gravidade, que faz com que exista uma outra força atuante nos eixos, nas junções, no sistema hidráulico dela. Então já tem um segundo momento, já mudou a condição. E o terceiro momento, que é o momento em que a pá está na altura máxima, que ela vai virar, né, para descarregar a areia. Então tem uma condição talvez de limite nos eixos e no sistema hidráulico dela para fazer isso acontecer. Então isso é uma análise não linear, é uma análise que varia de acordo com o tempo, a situação dentro de um mesmo conjunto de peças. Além da análise linear, nós temos a análise de fluidos, né, que é o CFD, que é dinâmica de fluidos computacionais, que aí nós temos alguns tipos de fluidos que ela também faz.
E estou vendo aqui na tua apresentação, né, que você menciona em fluido ideal, real, newtoniano e não newtoniano. Você pode dizer para a gente quais são esses tipos de fluidos, o que diferencia um de outro? Bom, são conceitos de fluidos, né? O fluido ideal é aquele fluido que não pode ser comprimido e não tem viscosidade. A gente entende fluido, pessoal, veja bem, todo mundo pensa que fluido é líquido. O ar é um fluido. É um tipo de fluido. Ele não tem uma forma definida. A forma que define o fluido é o recipiente que o contém. Isso que é um fluido. Então, nós temos o fluido ideal, que não pode ser comprimido, nem tem viscosidade, né, que é o fluido empírico, né, que a gente usa para efeito de cálculos. Nós temos o fluido real, que é o contrário do efeito do fluido ideal. É o fluido que tem viscosidade, ele pode ser compressível ou não. No caso, nós temos aí, podemos colocar o fluido real, como água, óleo, o próprio ar. Tem os fluidos newtonianos, que se comportam dentro das leis de viscosidade do físico Isaac Newton, e os não newtonianos, que eles comportam-se com variação não seguem as leis newtonianas, que variam de acordo com a viscosidade, varia de acordo com a força aplicada nele. Um exemplo bem trivial de um fluido não newtoniano, por exemplo, a gente pode chamar que chama-se lama mágica, que é que você faz uma mistura de amido de milho com água. Quando você comprime ele se torna extremamente rígido. Comprime ele dentro do ambiente fechado. Você não consegue comprimir ele. Se você deixa ele... mas você tem que comprimir toda a superfície dele de uma única forma. Se você comprimir um ponto dele lá, ele se torna como se fosse uma areia movediça. A própria areia movediça é um fluido não newtoniano. E a gente tem o terceiro tipo de análise que o SolidWorks faz, que é a parte de plastics. Então, no SolidWorks Experts, tem 3 versões, tem a Standard, a Professional e a Premium. Nós podemos fazer análises de injeção de produtos, nós já fizemos um webinar sobre a parte de injeção de produtos plásticos, tem a parte de injeção mais recalque, tem a parte de injeção, recalque e empenamento, e até, na versão Premium, a parte de resfriamento do produto dentro da cavidade plástica. Esses são os tipos de simulação que o SolidWorks consegue fazer. Tem outros exemplos outro exemplo de análise CFD, que é bem interessante, que o SolidWorks consegue fazer, qual o comportamento da asa, do vento numa asa de um avião, por exemplo. É um tipo de simulação que é uma análise CFD que o SolidWorks consegue fazer. Tá aí um tema de uma próxima webinar aí que a gente pode ver mais para frente. Legal. Ok? Bom, então essas são as diferenças entre os tipos de simulação. Se a gente continuar aqui, vou começar, então, sem mais demoras, vou começar a parte de análise da simulação. O arado que a gente vai utilizar é um arado desse, um arado simples, né? É só mesmo para ilustrar o conceito como se comporta a análise de uma forma em si, no SolidWorks. Para não ter nenhum problema de lag, pessoal, eu vou desligar minha câmera, para a gente não ter delay, nem muito atraso aí na parte, porque agora eu vou trabalhar com o SolidWorks também, e quem conhece o SolidWorks sabe que ele requer um pouco mais do computador que estamos trabalhando, beleza? Então, só um minutinho só. Ok. Então, aqui, vou habilitar aqui o parâmetro inicial. Qual que é o primeiro parâmetro que a gente vai utilizar? Aqui. Tenho aqui, vou mudar ele para o modelo. No modelo aqui é um conjunto, não é uma peça única, tá? As peças são projetadas de forma independente. Nós temos aqui as peças de cada um. Tem a primeira aqui, eu vou até abrir ela separado aqui para ver a armação. Vamos ver se ela abriu. Aqui é só uma armação, é uma armação soldada, feita de componentes estruturais, né? Um tubo quadrado de 4 polegadas por 40 milímetros por 40 milímetros por
por uma 0,25 de espessura, 1/4. E aí, em cima disso aqui, foi feita a parte de solda. Ó. É muito importante fazer esses contatos aqui de forma soldada, para que o SolidWorks entenda que como isso aqui é fixado, né? Sem isso aqui não é possível nós conseguirmos fazer uma análise corretamente. Vou fechar essa visualização aqui e vamos voltar para o arado. E cada uma dessas peças aqui são feitas separadamente. Então, eu tenho a trava, tenho a forma do dente do arado aqui, temos as buchas, que é feita de um material especial mais resistente. Outro fato muito importante na simulação todos os materiais têm que ser definidos para que ele possa fazer uma simulação o mais real possível. Então, cada um desses materiais aqui, se eu abrir aqui o material, ele está, por exemplo, a armação é de aço A36. Se eu pegar essa peça aqui, eu vou aqui para esse gancho fixador aqui, ele também é de A36. Se eu for para a bucha, vou pegar a bucha aqui, bucha de reforço, ele já é um material mais nobre. Deixa eu ver se é um material mais nobre realmente. É o 4340. Então é um material mais resistente, né, que pode receber até tratamento térmico. E assim vai todas as peças desse conjunto aqui, ok? Bom, continuando aqui, esse é o primeiro ponto para determinar a simulação em si. Depois que nós determinamos a simulação, eu vou habilitar a ferramenta aqui que está na parte de suplementos, tá? Eu já habilitei. Se não habilitar, ele também não faz a simulação, porque ele vai abrir uma aba aqui de análise, que é essa aba aqui, ó. Eu fiz 2 simulações nesse arado para vocês visualizarem a diferença de situação. Nessa primeira situação, eu tenho as componentes das peças aqui, eu primeiro preciso definir, para fazer a simulação, eu preciso definir o tipo de contato do conjunto. Dentro desse tipo de contato, eu tenho algumas alternativas que eu tenho. Vou abrir aqui, ó, com contato de componentes. Eu tenho aqui, ó, eu tenho esses 3 tipos de contato, ó, sem penetração, unido e permitir penetração. O que significa cada um desses? Quando eu tenho sem penetração, os componentes eles não invadem a superfície física um do outro. Quando eu tenho unido, quando eu seleciono unido, que é o caso aqui, ó, é que não existe folga entre um componente e outro. E com penetração, eles têm uma distância de folga entre um e outro e permite pode até permitir um entrar dentro do outro, né? Geralmente, permitir penetração a gente aplica mais para a parte de parafusos, para a parte porque, de certa forma, os parafusos, o corpo vai entrar dentro da rosca, né? Mas, visualmente falando, o SolidWorks não consegue entender que um está entrando no outro, por causa dos filetes da rosca, né? Na verdade, não está. Mas o SolidWorks não consegue visualizar isso, até porque parte de rosca, para quem trabalha com o SolidWorks, sabe que o SolidWorks não faz a visualização da rosca na área de projetos. E aqui eu tenho aqui, ó, opções de malha. Toda análise, quer seja ela plásticos, CFD, que é de fluidos, ou análise FEA, ela precisa analisar através de malhas. O que é essas malhas? Eu tenho aqui malha compatível e malha incompatível. A malha compatível é que o programa cria uma malha de acordo com o contato inicial. Geralmente, ela coincide com uma face comum. Eu vou ativar aqui a visualização de malha para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Luciano, enquanto você ativa, na apresentação passada, você mostrou malha no SolidWorks Plastics. Sim. Por acaso, essa malha é o mesmo tipo usado no Plastics? O conceito da malha em si é o mesmo. Porém, essa malha aqui não é a mesma, recebe os mesmos cálculos, ela não executa os mesmos cálculos
de parâmetros para fazer a análise. Por exemplo, você pode ver aqui que, para quem viu, assistiu outro webinar, ele fazia uma malha triangular, tá vendo aqui, ó, da mesma forma como essa. Essa malha, o nome desta malha, deixa eu só pegar aqui, eu anotei que é um nome complexo. Ela é uma malha de Voronoi Delanare. É uma malha, é um físico que utilizou-se de um sistema de malhas para fazer estudos de resistência mecânica, né, no século XIX, se eu não me engano. Não tenho certeza absoluta dessa informação, tá? Mas, pelo que eu me lembro, é no século XIX. Então, esse é o nome da malha. Esse é o tipo de malha que o SolidWorks usa para fazer a análise da malha. Então, a gente tem, ó, quando a gente define a malha, nós temos aqui o parâmetro de malha por curvatura, malha combinada, malha padrão. Então, tem vários tipos de malha. A gente vai selecionar nesse ponto aqui de contato, que até, voltando aqui, né, contato de componente. O que é essa malha incompatível? Significa que o triângulo que vai formar nesta peça aqui, ó, aquele triângulo que vocês viram na malha desta peça aqui, vai ser incompatível, não vai casar face a face com o triângulo dessa peça aqui, justamente pela característica geométrica da peça. É uma peça menor contra uma peça maior, então o triângulo não vai casar, por isso que tem que ser uma malha incompatível. Malha compatível é uma malha que todos os triângulos têm a mesma dimensional, ok? Bom, fechado isso aqui, ó, terminado isso aqui, definido esses contatos de componentes, nós vamos para os acessórios de fixação. O que são esses acessórios de fixação? Esses acessórios, eu preciso delimitar aonde que eu vou fixar o meu produto, a minha peça, para que eu possa fazer a análise. Ela tem que ter um ponto fixo, ela não fica flutuando no espaço, né? Então, nesse caso aqui, eu delimitei aonde? Aonde que eu vou fixar o arado? Onde que ele é fixo? Nesse primeiro análise aqui, eu fixei ele nesses pontos aqui, ó. Vou editar aqui para vocês verem. Editar definição. E ele vai me colocar aqui, ó. Aqui a parte, ó, são os pontos que vai encaixar os parafusos aqui. Isso vai preso lá no trator, né? O trator vai ter o braço. Então, eu pus os pontos de fixação dessa situação aqui, ó, nesses 8 furos. 4 aqui e 4 aqui. Certo? Numa segunda simulação, eu fiz isso até de propósito para você ver. Tem um terceiro suporte aqui, ó, tem um terceiro par de suportes aqui. Então, mas nessa simulação, eu usei só esses pontos de fixação, né? Justamente para ver as diferenças que o software vai dar na questão de análise. Definidos esses pontos de fixação, eu vou definir as cargas, ou seja, qual será o esforço que o software vai ter que calcular. Já me deu aqui, eu vou definir as cargas. Vou editar aqui para vocês verem como editar a definição. Eu tenho várias cargas admissíveis que eu posso aplicar. Eu posso aplicar gravidade, torque, força, tem vasos de pressão, tem uma série de outras cargas aqui. No caso aqui, estamos selecionando componentes vigas, força, torque. Eu estou aplicando uma força. Tá? E onde eu estou aplicando? Eu estou aplicando 100 quilos. Eu posso trocar as unidades aqui. Eu tenho o sistema em inglês, tenho o sistema de polegadas por inch per square, né, polegadas quadradas, e tenho o métrico que eu vou aplicar aqui, que eu estou utilizando aqui, mais fácil de nós entendermos, né? Eu coloquei aqui 100 quilos de carga por dente. Então, em qual face? Perpendicular à face do dente, que é o ponto de maior esforço que ele vai ter aqui, ó, na face desses dentes aqui, ok? Coloquei aqui por item, então significa que no total ele tem 5 dentes, então ele consegue arrastar 500 quilos nessa situação aí. Essa foi a simulação que eu resolvi fazer. Poderia ter aplicado mais? Poderia ter aplicado mais, como poderia ter aplicado menos. Independente, ele vai fazer o cálculo e vai me projetar o resultado de acordo com os parâmetros que eu estou
imputando aqui no computador, no software. Beleza? Olha só, vamos colocar aqui, eu vou editar aqui cargas, olha os tipos de carga que eu consigo colocar. Eu consigo colocar força, torque, pressão, gravidade, força centrífuga, carga de Mancal, temperatura, deslocamento, efeitos de fluxo, carga de massa remota, massa distribuída, e aí ele tem a parte de consultor também, ele vai te fazendo algumas perguntas para saber o que você quer colocar. Como a gente... Desculpa interromper, mas o seu xará aqui, ele está perguntando o seguinte, quando você seleciona essas forças, você pode fazer uma combinação delas ou você tem que estudar uma por vez? Não, pode fazer uma combinação sim. É que nesse estudo em si, eu não fiz a aplicação de outra força, porque a única força que ele vai combinar, vai utilizar é a pressão contra o perfil do dente. Eu uso bastante combinar gravidade com força, mas aí eu teria que estar com uma situação vertical para fazer o análise incluindo a gravidade. Você pode selecionar mais de uma força, ele vai fazer o cálculo da mesma forma. E depois que eu determinei as forças, esses 3 itens aqui, as conexões, que é os contatos do componente, os acessórios de fixação e as cargas externas, eu vou para a malha. A malha, eu vou criar uma malha aqui com que geometria? Qual é a geometria? Peraí, ele vai me definir a malha aqui. Eu coloco sempre quais os tipos de malha que eu coloco para analisar. Eu coloco sempre essa malha aqui, ó. Se ele não conseguir fazer análise, ele vai me informar e eu vou ter que trabalhar com uma malha em especial. Eu consigo gerar malhas separadamente de cada um dos elementos, mas sem a malha eu não consigo fazer a cálculo, tá? Então, quando a gente eu coloco com malha mesclada com base na curvatura, por que isso? Porque vocês vão ver aqui, ó, que para a parte de elementos estruturais, ele vai utilizar um tipo de malha, que é malha de malha mais simples. É porque o perfil não muda conforme a geometria da peça, né? É sempre o mesmo perfil. Para perfis mais complexos, ele vai usar um outro tipo de malha. Então, quando eu confirmar aqui, ó, vocês vão ver, ó, essa malha aqui, ó, já é diferente Antes de você avançar, o Daniel aqui acabou de fazer uma pergunta, tá? Ele escreveu aqui, ó, boa tarde, eu nunca consegui fazer o estudo em montagens. Para isso, é preciso somente definir os contatos de componentes? Não, quando você faz um estudo envolvendo uma montagem, que é este o caso, ó, eu vou até subir aqui as peças, ó, você está vendo que é uma montagem, ó, até o logo simples montado aqui, ó, você precisa determinar algumas coisas. Quais são elas? Por exemplo, na estrutura metálica. Na estrutura metálica, eu tenho que estar com as peças soldadas. Se ela não estiver soldada, já não faz análise. Ou fixadas. As peças estão todas posicionadas de forma definida. Eu não posso deixar para esse tipo de estudo, assim, é uma análise estática. Eu não posso ter em nenhum momento uma situação em que a peça possa se movimentar. Quando você faz uma montagem, não sei se você já reparou isso, o primeiro componente que você coloca na montagem é o componente fixo. Os demais componentes, ele vem precedido o nome do componente de um símbolozinho de negativo. Esses símbolozinhos, ele só sai quando o componente está totalmente definido, ou seja, ele não tem mais para onde se movimentar. São alguns requisitos para você fazer uma análise de um conjunto montado. Basicamente, esses dois pontos resolvem o seu problema de análise. Você pode fazer também, nesse caso aqui, ó, você pode determinar o ponto de... Por exemplo, aqui, para facilitar uma análise, porque quanto mais complexa é a análise, mais cheio de elementos é a análise, mais tempo se demora para fazer. Tanto é que eu não vou nem executar a análise aqui, já está toda executada,
porque senão eu não ia dar tempo de fazer a análise, porque só para fazer o cálculo da malha é muito demorado. Mais uma perguntinha aqui, Luciano. Pois não. Esse aqui da Maria, você estava falando de solda. Ela está perguntando exatamente isso. Existem alguns tipos de solda. Você tem solda TIG, você tem aquela oxiacetileno. Você define o tipo de solda para fazer análise? Tem diferença isso? Ele tem uma diferença, mas o Solid interpreta pelo menor coeficiente. Ele vai pegar o coeficiente dos parâmetros de solda com base no material que você definiu, né? Porque, por exemplo, você não vai soldar, você não consegue soldar esse material, o aço, com alumínio. São materiais incompatíveis, pontos de fusão diferentes. Então, ele define isso, o ponto de solda, o coeficiente de solda acaba sendo o menor, ele usa o menor possível em relação à resistência mecânica para poder fixar os elementos. Legal. E, então, voltando, eu não conseguiria, se nosso webinar ia ficar muito longo, se eu fosse refazer todo o estudo de malha, né, dessa forma aqui. Então, eu já deixei ele pronto justamente para que nós possamos fazer o webinar completo. O que acontece aqui, pessoal? Vocês podem ver aqui que as malhas são diferentes. Essa malha aqui é de uma superfície irregular, por isso que eu coloquei lá malha mesclada com base na curvatura, né? E depois que eu defini essa malha, que ele gerou todas as malhas, é primordial que ele dê a informação de que todas as malhas estão geradas. Se ele der alguma falha de malha, ele não consegue fazer análise. Então, você precisa executar a análise da malha em separado. Tá? E aí, feito a malha, feito tudo, eu vou aqui para executar o estudo. Executei o estudo, isso é o gráfico de von Mises, né? É o coeficiente de segurança. Pode ver que aqui, ó, ele não gerou nenhum ponto aqui, ó, de coeficiente de segurança 4. Vou animar ele aqui para vocês verem. Vocês vão olhar assim e falar, porra, mas está mexendo, está um movimento muito grande. Eu vou explicar isso aí, exatamente isso. Vou fazer a análise. Olha lá, em relação ao ponto inicial, dá a entender que ele está movimentando muito, ó. Nossa, ficou muito grande o movimento. Não é isso, gente, tá? Eu vou parar aqui a animação e vou explicar o que está acontecendo aqui. Ó, vou configurar aqui, ó, configurações. Editar definição, perdão. Em definição, eu tenho algumas definições. Ele escalonou a visualização para que você possa visualizar, aqui, ó, valor máximo. Eu posso trocar as unidades, inclusive, ó, vou trocar para geral, e gráficos de três casas decimais. Em configurações, eu vou mostrar aqui, ó, não, é definição. Newton por milímetro quadrado, eu vou alterar aqui para kgf por centímetro quadrado. E ele tem aqui, ó, ó quanto ele está ampliando o movimento aqui, ó. Eu vou colocar ele em escala real. A escala real é a escala que ele vai trabalhar. E vou animar novamente para você. Se ele deixasse em escala real, você não ia perceber o que estava acontecendo. Você vai perceber só pela troca da cor. Olha lá. Não tem praticamente movimentação, ó. Você só está percebendo a troca da cor. Então, ele consegue receber aqui, ó, na faixa de 100 kgf por centímetro quadrado, que nós aplicamos lá uma carga de 100 kgf, ó, ele está tranquilo, o arado aí. Cada garfo desse aqui está tranquilo. E aqui em cima também ele está mostrando, ó, onde estão os pontos de esforço em relação ao sistema de travamento da peça. Esse aqui é o... Então, ele não chega nem em amarelo. Quando muito chega em amarelo, isso porque eu só fixei ele em 2 pontos aqui, ó. Não usei o terceiro ponto. Eu vou passar agora, vou passar para outra análise aqui, ó, que é o que está com 3 pontos, para vocês verem a diferença nesse gráfico aí. Vou setar ele também da mesma forma. Ó, vou só alterar aqui, definição, é aqui embaixo. Vou usar a escala real.
Bom, já configurei para ser escala real, e agora eu vou fazer a animação da mesma forma aí que eu fiz Só que nesse caso aqui, ele está com os 3 pontos de fixação aí, ó. Então, se vocês repararem aí, ó, na animação aí, ele continua na mesma coloração, até um pouco mais baixo, e aqui em cima chegou a ficar mais suave ainda a coloração do esforço, ó, nos pontos da garra aqui, ó, nos pontos de fixação. Esse é o gráfico de coeficiente, o gráfico de von Mises. Se eu utilizar aqui na parte de deformação, de deslocamento é a mesma coisa. Eu vou deixar esse gráfico aqui como sendo o escala ampliada para vocês visualizarem o deslocamento. E no outro eu vou deixar com a escala real para vocês visualizarem como é o deslocamento. O deslocamento daqui, ó, está em milímetros isso aqui, ó. Olha qual que é a carga máxima aqui, ó, 1,4 milímetros. Não tem quase variação nenhuma com essa carga que nós aplicamos. Mas vou animar aí para vocês visualizarem. Deixa eu criar os quadros aí, né? Isso é porque ele está com uma escala de ampliação enorme. Eu vou mostrar aqui o outro com a escala de ampliação original. Só setar ele aqui. Deslocamento. Editar definição. Eu preciso editar para colocar a escala que ele está ampliando, né? Ó, ele está com uma escala de 214. Para visualizar, para a gente conseguir visualizar. Esse aqui eu vou animar na escala real. Na escala real, os pontos que mais sofrem esforço, que são esses externos aqui. Você aumentou para quanto a força? Não, eu não aumentei a força, eu só reduzi a escala de visualização para ver qual que é o impacto que ele mostra na realidade. Na realidade, esse aqui ele não tem movimentação. Isso é o gráfico, olha quanto ele desloca. Ó, vou dar um zoom bem... Olha lá, ó. Eu entendi. A visualização dele, a movimentação dele é mínima, com uma carga de 100 quilos. Tem uma pergunta aqui do Douglas, que ele está perguntando o seguinte: e se eu quisesse saber qual a carga máxima que esse equipamento suporta? Ele vai te dar, ele não vai te dar uma carga máxima. Você vai aplicando carga e ele vai te dando os resultados de deformação, variando os gráficos de von Mises. Por exemplo, se eu aplicar uma carga de 1 tonelada por dente, ele vai me dar um gráfico totalmente diferente, distorcido, né? Ele não vai falar assim, olha, isso aqui, o que vai mudar é o que vai, basicamente o que vai te dar essa informação é essa aqui, a de tensão. Quanto que vai subir a tensão em relação à aplicação de carga em cima disso. A gente poderia concluir que todas as áreas que estivessem vermelhas estariam próximas da ruptura? Não é. Vamos voltar aqui no gráfico de tensão. É no gráfico de tensão que a gente tem que analisar. Quando encontrar uma área vermelha em relação aqui aos pontos de apoio, aí sim você pode entender que é o próximo da ruptura. Ele vai te dar deformação. Por exemplo, ele teria que chegar... A gente sabe que a força aplicada no coeficiente elástico do aço é de 560 megapascal. Está em quilograma por centímetro quadrado, mas é só mudar uma unidade aí. Ele tem essa unidade. Então, ele está abaixo da linha de ruptura, ó, o gráfico de von Mises está abaixo da linha de ruptura com o coeficiente de elástico do aço. Tá abaixo de 40. E ele não está dando nenhum ponto aqui, ó, na análise, ele não está dando nenhum ponto que chega nem próximo da metade do valor, que é 280 aqui, ó. Então, está tranquilo. Se você aplicar mais carga, lógico que esse gradiente de cores vai mudar. E por último aqui, para a gente só para encerrar aqui o nosso webinar, eu tenho aqui a parte de deformação. Onde que são os pontos de maior deformação do conjunto, né? Mesma coisa, eu vou animar ele com escala,
para visualizar, ele vai fazer a movimentação, e vocês vão verificar os pontos de maior, onde vai aplicar a coloração, aliás, desculpa, aonde que é a maior resistência mecânica aqui, ó, onde que está mais, ó, ele não chega a ter um ponto que ele vai sofrer um esforço muito grande. Se você visualizar aqui, tanto um braço, um ponto de apoio maior aqui, né, aqui na parte de trás também, ó, você está vendo aqui, ó, o dente, aqui a parte de trás do dente, ele não está tendo um esforço com, vamos dizer assim, está suave para essa condição, 100 quilos de arraste por dente. Para forçar essa condição dessa peça aqui, teria que ser aproximadamente, eu imagino, algo em torno de 500 quilos por dente. Ou seja, nós temos um arraste aí de 2,5 toneladas tranquilo. Eu acho que isso aí é mais do que suficiente para fazer dá para brincar bastante aí com essa parte de análise.